Boa noite para você de casa. Agora o NTV News. Prefeito decreta a desobrigação do uso de máscaras em Patos de Minas nos ambientes abertos. Comissão processante pede a cassação de mandato do prefeito de Lagamar. Passageira de ônibus é presa ao ser surpreendida com 5 quilos de maconha em bagagem de mão. Polícia prende suspeitos de fraudar prova do Detran em Patos de Minas. Vamos mostrar que túmulos voltam a ser alvos de furtos no cemitério Santa Cruz. Dor e revolta em velório de rapaz morto durante ação policial no bairro Alto da Serra. Familiares reclamaram que estão recebendo ameaças. Começou hoje e vai até 10 de dezembro o cadastro escolar para a rede estadual de ensino. As dicas de redação para quem vai fazer o Enem. Sem internações em UTIs, Patos de Minas confirma 9 casos da Covid-19 nas últimas 24 horas. Prefeito diz que aguarda parecer final da CPI que investiga denúncias de irregularidades contra a Copasa para anunciar medidas. Tem ainda a análise da notícia e muito mais informações a partir de agora no NTV News. Na noite dessa terça-feira, a Polícia Rodoviária Federal interceptou um transporte de drogas na BR-365 em Patos de Minas. Os materiais estavam sendo levados nos pertences de uma passageira de um ônibus que seguia para a região norte de Minas Gerais. A apreensão foi realizada pela Polícia Rodoviária Federal por meio do Grupo de Patrulhamento Tático. A droga estava na bagagem de uma passageira de 37 anos em 5 tabletes. Ela alegou que pegou o entorpecente na cidade de Uberlândia e que levaria até Pirapora, onde receberia R$200 para realizar o transporte. A apreensão gerou um prejuízo de mais de R$10 mil para o tráfico de drogas e a ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil. Suspeitos de integrar uma quadrilha que fraudava provas de legislação do Detran foram presos em Patos de Minas. A Polícia Militar recebeu informações de 2 veículos com indivíduos suspeitos em seu interior nas imediações do terminal rodoviário em Patos de Minas. Viaturas foram até o local e abordaram um dos veículos. Diante do nervosismo e contradições nas falas dos ocupantes, os militares descobriram que eles estavam na cidade para fraudar a resolução de uma prova de legislação do Detran por meio de pontos eletrônicos e câmeras que eram colocados nos candidatos. 4 envolvidos diretamente na fraude foram presos. 3 candidatos que sabiam da fraude e fizeram a prova também foram detidos. Diversos materiais referentes à fraude foram apreendidos. Os autores e todos os materiais foram encaminhados para a delegacia. Uma obra na rede de esgoto realizada pela Copasa deixou o trânsito lento na Avenida Fátima Porto nesta terça-feira. Teve um motorista que não obedeceu os bloqueios. Devido a reparos na rede de esgoto realizados pela Copasa, um trecho de uma das mãos da Avenida Fátima Porto teve que ser bloqueado, provocando uma grande confusão e congestionamento nas principais vias que cortam o local. O trânsito chegou a ser sinalizado por agentes de trânsito da prefeitura. Porém, o tráfego lento atrasou a vida dos patenses que voltavam para casa ou apenas utilizavam a via. Com a saída dos agentes de trânsito do local, diversos motociclistas e carros puderam ser flagrados subindo pela calçada e passando pelos bloqueios nas esquinas com as ruas Teófilo Otoni e 5 de Maio. A via só foi liberada por funcionários da Secretaria Municipal de Trânsito por volta das 19 horas. E o fluxo de automóveis voltou ao normal. Túmulos foram novamente alvo de furtos no cemitério Santa Cruz. A situação gera indignação e reclamações pedindo providências para reforçar a segurança do local. Elcio recebeu a notícia de que o túmulo do sogro havia sido violado na manhã do último domingo. Os criminosos furtaram uma cruz e um vaso de bronze que estavam pregados em cima da sepultura. Olha, nós temos uma pessoa que sempre limpa o túmulo lá para a família e ele nos ligou por volta de antes de 7 horas de domingo, nos comunicando que o túmulo lá foi violado, quebraram a cruz, tiraram o crucifixo, cortaram o vaso de bronze que tinha no túmulo, inclusive estava todo enfeitado agora que nós tivemos lá no dia de finados. Com o acesso restrito devido à pandemia da Covid-19, o cemitério Santa Cruz foi reaberto para visitação no dia de finados. E logo no dia seguinte, 20 argolas de diversos jazigos foram saqueados no local. 2 semanas depois, os crimes voltaram a se repetir com mais depredações e furtos nos túmulos.
é muito triste que há esses acontecimentos e da falta de segurança que nós temos no cemitério municipal. Porque são guardas que não têm experiência como guarda, andam desarmados e muitas vezes eles não têm condições de olhar um cemitério do tamanho que é o nosso cemitério. Inconformado com a situação, Elcio pede para que a prefeitura reforce a segurança no cemitério. Eu acho que o prefeito municipal tinha que olhar com mais carinho a segurança do cemitério municipal, que lá estão sepultados milhares de pessoas e pessoas que têm um cuidado muito grande com os túmulos, né? Coloca lá seus jarros, tudo, e tá ficando difícil porque a segurança é mínima, né? Os muros são baixos, não tem condições de câmera nenhuma para monitorar o ambiente e vem acontecendo isso aí. Para ele, o local carece de uma vigilância mais reforçada e deveria contar com guardas armados para que saques futuros sejam evitados. É um cemitério grande, são duas partes, né? A parte de cima e a parte de baixo. Eu acho que se não for segurança armada, não tem condições e vai continuar os túmulos sendo violados, como foi violado da família do meu sogro, Sr. Gerson Machado da Cunha. Se não tomar providências, vai realmente voltar a acontecer, né? A seguir aqui no News, dor e revolta durante velório de rapaz morto em ação policial no bairro Alto da Serra. Familiares reclamaram que estão recebendo ameaças. Foi velado e sepultado nesta quarta-feira o corpo de Sérgio dos Reis Gaia Júnior, morto durante uma ação da Polícia Militar no bairro Alto da Serra, em Patos de Minas. Dor e revolta marcaram o adeus ao capoeirista. Sérgio dos Reis Gaia Júnior, de 20 anos, teria sido visto durante a madrugada empurrando uma moto no bairro Alto da Serra. Com a suspeita da Polícia Militar, o homem foi abordado, porém teria reagido à ação policial. Sérgio teria ido para casa e fechado o portão. Com a dificuldade de concluir a ação, os policiais teriam entrado na residência e por diversas vezes teriam tentado controlar Sérgio. Por fim, Sérgio foi atingido por um disparo de arma de fogo no peito. Ele foi socorrido pelos próprios militares, mas morreu no Hospital Regional Antônio Dias. Júnior, como era chamado pela mãe, foi velado na manhã desta quinta-feira. Amigos e familiares se reuniram e por diversos momentos prestaram homenagens à memória do jovem. Sérgio era barbeiro e professor de capoeira. Ele era barbeiro, ele trabalhava também com a capoeira educativa, fazia trabalhos sociais aqui em várias comunidades, até tem algumas crianças, alguns alunos deles aqui, que nós não quisemos nem trazer todos, porque tem muita criança pequena, eles estão muito chocados. Então o que eles fez? Eles destruíram um elo muito importante na sociedade. A mãe, diante do fato, ainda não acredita no que aconteceu. Ainda nem caiu a ficha, eu não consigo comer, eu não consigo chorar, eu só estou bebendo água. Meu filho era tudo para mim, meu menininho. Eu tive maior trabalho para cuidar do meu filho. Nem dinheiro direito, nós morávamos de invasão, eu mais ele. Nós morávamos, nem água na nossa casa nós tínhamos. E esse agora que eu criei meu filho, foi lá e matou meu filho em cima de mim, ainda fala que meu filho atacou esse. Ele não atacou ninguém, ele não atacou. Ele está mentindo, meu filho não é marginal, meu filho é cabeleireiro, igual eu. Ele estava fazendo os cabelinhos dele, fazendo curso de cabelo. Eu arrumando cabelo do lado de cá, fiz um salãozinho pra ele fazia. O dia que eles matou ele fez o cabelo da namorada dele, pintou de roxo, das menininhas tudo, é ele que pintou, que ele estava mexendo, eu estava ensinando ele. Ele fez a sobrancelha da namorada dele, ele mesmo cortava o cabelo dele. Para o irmão, um pedaço dele se foi. Fez um buraco no meu coração que nunca vai fechar.
E agora? E agora o jeito é caçar justiça, né? Porque isso não pode ficar assim. Isso foi covardia que ele fez, isso foi covardia. O que os familiares entendem é que a ação não foi correta e pedem justiça após a morte de Sérgio. Eu espero justiça, justiça. Que eles fazem alguma coisa, ou senão esse povo vai continuar matando. Tirou eu dos braços do meu filho, meu filho não tinha força para tocar neles, não tinha. A única coisa que meu filho só fez, falou assim, minha mãe não. Lamentável, porque um menino do bem nunca mexeu com as coisas erradas e eles fazem isso. Ainda sobre esse assunto, os familiares do jovem que morreu após ser baleado pela polícia relataram ter sofrido ameaças. Durante o momento fúnebre, familiares falaram sobre o que teria acontecido na abordagem durante a madrugada, nesta terça-feira, no bairro Alto da Serra. Eles entraram na minha casa para matar o meu filho. Nós trancou o portão, a gente estava esperando o pai dele chegar para levar ele, que ele queria ir com o advogado, porque ele já estava com medo deles, entendeu? Aí, o que eles fizeram? Esperou um pouco, esperou e depois eles falaram assim, não, nós não vamos esperar mais. E começou a quebrar o cadeado da minha casa. Aí meu filho foi e falou, não, vocês não vão quebrar, vocês não vão entrar aqui. Segurou, que meu filho segurou, eles deram uma cacetetada na boca do meu filho. Após isso, segundo familiares de Sérgio Júnior, o padrão de energia teria sido desligado. Desligou o padrão do vizinho, a luz, deixou nós no escuro. Aí eles entrou, a hora que eles conseguiram entrar, eles já entrou jogando spray de pimenta nas meninas, nos meninos, e atacando todo mundo e batendo. Ele já tinha tacado aquele trem nos olhos dele. Aí eles foi estar com aquele trem que dá choque, ele puxava assim, ó. Aí eu fui e abracei meu filho. A hora que eu abracei meu filho, eles me pegaram pro cabelo para me jogar lá do outro lado e gritou comigo. Aí meu filho foi e falou assim, minha mãe não. A hora que meu filho falou, minha mãe não, eu só vi o tiro passando e batendo no peito do meu filho. E meu filho caiu. Não, e tem mais, meu filho caiu. Ele chegou perto dele e falou assim, você vai enfrentar, enfrenta mais, você enfrenta agora. Disse que meu filho falou assim, não. Dentro da casa, eles entraram, primeiro já entrou tacando spray de pimenta em todo mundo que estava lá perto, já bateu em todo mundo, já entrou batendo em todo mundo. Aí juntaram, apagou o padrão lá para ninguém ver o que eles estavam fazendo. Aí juntaram 6 em mim e o resto foi no meu irmão, entendeu? Aí eles me seguraram, aí quando eles me colocou a algema e um policial lá chegou e virou pra mim, vou ensinar, já que vocês não gostam de polícia, e começou a me bater, entendeu? Me machucou na perna, nas costelas, eles me deu cacetetada, bicuda, e também minha cabeça tá doendo, me deu um tapa na cara também. Ainda, segundo a mãe, ela não pôde acompanhar o filho na viatura que o levou para o hospital. Como é que ele me chamou? Essa mulher não entra aqui não, essa mulher não entra aqui não. De acordo com familiares, eles teriam sofrido ameaças. Minha família já vinha sofrendo perseguição deles há muito tempo, que eles já tentaram fazer ele deitar no chão. Isso ocorreu porque ele já teve os policiais agrediram ele e ele se defendeu e eles levaram desvantagem. E nisso que eles levou desvantagem, Deus de então, eu já sofri, eu estou sofrendo, eu vou até procurar o batalhão, porque sofrendo ameaças dele. De quem? Dos policiais, disseram que vão me matar. Falou na cara dele, matei seu irmão e vou te matar também. Eles estão achando que é assim, que vai matar. Quando essas ameaças? Dele foi essa semana que ele ameaçou. Meu já deve ter uns 15 dias, 20 dias que me ameaçaram. Eles falavam que ia me matar, entendeu? Falou que ia matar meu irmão. E quando eu cheguei lá dentro da delegacia, ainda eles veio me xingar ainda. Xingou minha mãe de lá dentro da delegacia. E o patente mais alto dele estava lá, ele ouviu e não fez nada. Eles falavam assim com a minha filha, ó, demônio, demônio, sai daqui! Tem 40 minutos que nós tá tentando amar. Eu vou arrebentar vocês tudo, eu vou prender vocês tudo. Xingando nós dos nomes da pelada, de tudo enquanto há. Em instantes tem a previsão do tempo para quinta-feira na região. Começou hoje, vai até 10 de dezembro, o cadastro escolar para a rede estadual de ensino. E as dicas de redação para quem vai fazer o Enem.
Quem recebe benefício do INSS por estar afastado do trabalho por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença, deve ficar bem atento ao agendamento da nova perícia médica, sob o risco de ter o benefício suspenso. Até 95 mil beneficiários por afastamento temporário foram convocados por edital no fim de setembro e tem até a próxima sexta-feira, essa sexta-feira próxima, para agendar a nova perícia médica. O prazo inicial, que ia até 11 de novembro, foi prorrogado para o dia 19. Começou nesta quarta-feira em Minas Gerais o cadastro escolar para a rede pública de ensino. As inscrições para ingressar nas escolas estaduais de Patos de Minas devem ser feitas até o dia 10 de dezembro pelo site www.cadastroescolar.educacão.mg.gov.br. Quem são os alunos, na verdade, que vão participar desse cadastro? É os alunos de 6 anos completos até 31 de março. Os alunos do 6º ano, que é aquela escola que tem só do 1º ao 5º, ele terminando o 5º ano, agora vai para o 6º ano que vem. Os alunos do 1º ano do ensino médio, que é a escola que tem só até o 9º ano que vem ele tem que procurar outra escola. E aqueles alunos oriundos de escola particular, escola municipal, que ele queira ir para a escola estadual. O aluno que não renovou, ele também tem que entrar agora no cadastro e fazer. Agora, os pais ou o aluno vai entrar no site do cadastro escolar, educação, sem cedilha.mg.gov.br, e lá ele vai fazer o cadastro observando todas as documentações, Tem que ter a documentação de endereço, o documento do aluno, se ele já tem identidade, CPF, um documento do responsável, se ele é menor. E o aluno que é maior de 18 anos, ele mesmo pode fazer o seu cadastro e colocar os seus documentos. O menor, ele vai estar colocando a documentação também lá do pai, onde que vai indicar um dos documentos, do pai ou da mãe, o que seja responsável. Após preencher os dados, por meio das informações, será feita logística para encaminhamento do estudante para a escola mais próxima de sua casa. SUSEM, que é o Sistema Único, ele, antes de começar esse momento do cadastro, foi feito várias reuniões com uma equipe, ele é formado por uma equipe, e essa equipe foi feito todo o mapeamento da cidade. Então, quais são as escolas próximas dos bairros que o aluno está? Então, hoje, ele é encaminhado pelo sistema, o próprio sistema que vai encaminhar ele. O aluno, quando ele faz o cadastro, pelo seu endereço, o próprio sistema já puxa a escola mais próxima. Mas agora, nós temos que ter o seguinte, às vezes, de repente, aquela escola não tem a vaga, mas ele vai te indicar outra escola, onde que você vai estudar, sempre pensando pelo lado onde o aluno mora, o lugar mais próximo que o aluno mora. Já no dia 20 de dezembro, no mesmo site de inscrição, estará disponível o local onde o estudante deve ir para efetuar a matrícula escolar. O prazo se estende até o dia 14 de janeiro. Dia 20 de dezembro, o aluno pode entrar no site e já vai estar as escolas para ele, onde que ele deve procurar a sua escola, dia 20 de dezembro. Do dia 20 a 14 de janeiro é o período da matrícula. Aí o que ele tem que fazer? Levar toda aquela documentação que ele julgou lá no site, que ele colocou, que é o endereço, a documentação do aluno, o pai que é responsável, se o aluno é menor, é o pai que vai fazer matrícula, o documento do pai ou a mãe, o que é responsável por ele. Aí ele vai procurar a escola de destino, onde que ele já foi, ele entra no site, ele já sabe qual é a escola que ele foi contemplada. Aí ele terá que comparecer na escola do dia 20 de dezembro a 14 de janeiro. Há ainda cadastro para vagas remanescentes. Ainda nós temos aquelas vagas remanescentes, que é aqueles alunos que às vezes ainda não conseguiu, não quis naquela escola, e ele falou, não, vou esperar, eu vou entrar nas vagas remanescentes. O que são vagas remanescentes? São vagas que ainda existem na escola, que não foi contemplada ainda, os alunos, quer dizer, não foi preenchida. Então aí esse aluno tem a oportunidade de novo de entrar no site até dia 25 de fevereiro para que ele possa efetuar. O mais importante é que ninguém vai ficar sem estudar. Vagas nós temos as escolas municipais, as escolas estaduais. Faltando pouco para a aplicação das provas do Enem, uma das maiores preocupações dos candidatos é com a prova de redação, Portanto, é bom ficar atento nas dicas de quem entende do assunto. O professor Alexandre Magalhães é um dos especialistas quando se trata de redação. Ele alerta que todo cuidado é importante na hora de redigir um bom texto.
No momento da prova, é inevitável a necessidade de se preocupar muito com o recorte do tema. A proposta é sempre um recorte de uma situação da realidade ou uma demanda muito específica dentro de um eixo e manter-se fiel a essa demanda, obediente a ela ao longo do texto inteiro, é um dos pontos principais. Então, chegou para fazer a prova, marque as palavras-chave que estão dentro do tema para que você consiga se manter fiel a elas ao longo de toda a produção. Isso vai praticamente decidir o resultado. É o que define a qualidade da redação. Mais do que a qualidade gramatical, mais até do que a própria organização do texto, é a obediência ao tema. Um dos critérios principais. E talvez, logo depois desse, o cuidado em se manter mais ou menos alinhado ao que a banca espera na produção. Existe uma expectativa. O texto não é totalmente livre. Então, as linhas argumentativas que o texto de apoio sugere, ou seja, as áreas que eles mostram, o tipo de notícia que é organizada ali, é a base sobre a qual você precisa desenvolver. Ou seja, siga já a direção que esses textos tenham delimitado e procure trazer em pelo menos um dos parágrafos algo vinculado a isso. Estar sempre antenado com tudo o que acontece para ter conhecimento sobre diversos fatos pode ajudar quando o estudante se deparar com o tema da redação. Na verdade, todos os temas de Enem, ao longo dos últimos anos, talvez nos últimos 20 anos, nascem de projetos de lei. Ou seja, a situação já está sendo discutida no Senado, já existe algum debate sobre ela na Câmara, e então, para trazer mais visibilidade para a causa, isso se torna o tema do Enem. Então, não há tema, vamos dizer, imprevisível, não há tema absurdo. Basta você pesquisar um pouquinho na página do Senado ou na página da Câmara, do TJ, você consegue alinhar mais ou menos que tipo de tema pode aparecer. Então, o que define o ponto decisivo é o que está no top de discussão política, não necessariamente das atualidades, certo? É um dos primeiros pontos, né? E, claro, é o nível de visibilidade que o Poder Legislativo e Executivo querem dar para determinado assunto. É uma prova política, isso é inegável, e isso determina os rumos do que a gente precisa estudar. Em tempos de rede social e de discussão política bastante polarizada, os candidatos ao Exame Nacional do Ensino Médio precisam saber dosar na hora da redação. Talvez dois dos pontos mais perigosos nessa matriz ideológica, digamos, da opinião, né? Na carga da opinião no texto, é o cuidado com a polarização. É desagradável, não deve aparecer, então os extremismos não são bem-vindos e expressões como sempre, nunca, todos, jamais estão abolidas, não devem ser usadas e, evidentemente, o desrespeito aos direitos humanos diminui a nota, não anula, mas diminui, afeta várias das competências. Então é importante tomar cuidado para não esbarrar nessas questões. Fora isso, o texto pode ser produzido com qualquer viés. Basicamente, as dicas repassadas para desenvolver uma boa redação no Enem relembram tudo aquilo que o estudante aprendeu na sala de aula. Agora é pôr em prática. Ter a estrutura marcada da introdução, do desenvolvimento e da conclusão é um dos critérios básicos do texto dissertativo. Ter isso bem delimitado é fundamental. Ter uma introdução que contextualize e problematize o tema, porque mostrar que o tema é um problema é um aspecto fundamental. Ter um desenvolvimento que, claro, expanda as teses e consiga trazer causas, análises em torno do problema. E, evidentemente, para o Enem, uma conclusão que desenvolva uma intervenção. Os alunos são obrigados a lançar uma proposta, uma suposta saída para o problema que está sendo travado ali. Ótimas dicas, né? Pois aí, na sexta-feira será realizado um aulão solidário às 13h30 no Salão do Unipan, no Salão do Júri do Unipan, para tirar dúvidas aí dos candidatos, dos estudantes. Agora a gente vai saber como é que fica a previsão do tempo para quinta-feira. Promoção em dobro. Na compra da armação mais lentes, você ganha um óculos solar New Color. A quinta-feira deve ser com muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada, de acordo com os dados do IMET. A umidade relativa do ar registra 60%.
Em Patos de Minas, a previsão é de mínima de 21 e máxima de 27 graus. Em Rio Paranaíba, mínima de 20 e máxima de 28 graus. Em Varjão de Minas, a máxima prevista é de 27 graus. Em São Gotardo, as temperaturas variam entre 20 e 28 graus. E em Tiros, os termômetros devem marcar a mínima de 21 e máxima de 29 graus nesta quinta-feira. A seguir aqui no News, atendimentos de média complexidade que são realizados na UPA passarão a ser feitos na Santa Casa de Misericórdia. E prefeita assina decreto que desobriga o uso de máscaras em ambientes abertos em Patos de Minas. O boletim epidemiológico desta quarta-feira mostra que 9 novos casos da Covid-19 foram registrados nas últimas 24 horas em Patos de Minas. A média verificada entre os dias 7 a 13 de novembro ficou em 4,57, um pouco superior à taxa do informe anterior, né? Subiu para 2 o número de pacientes internados e 45 doentes se recuperam em casa. Ontem eram 38. O número de óbitos permanece em 551 e a quantidade de pessoas curadas subiu para 17.140. O boletim mostra também as ocupações hospitalares. Está aí na sua tela o comparativo, levando em conta as redes pública e privada de saúde e os atendimentos a pacientes de outros municípios. Considerando esses dois dados aí, né, temos aí a ocupação em leitos clínicos com um percentual de 12,82%, levemente alterada aí para cima em relação ao boletim de ontem, né? Mas permanecemos com as UTIs Covid zeradas no município, tanto na rede particular quanto na pública de saúde. Assunto para a gente abrir a análise da notícia com a jornalista Ludmila Bahia, que divide aqui bancada comigo. Boa noite para você, Ludmila. Como vai, Odair? Boa noite a todos que acompanham o NTV News, a análise da notícia. Abrimos com o boletim da Covid-19, temos sim uma situação confortável em relação a boletins anteriores, entretanto, a gente fica com uma pulga atrás da orelha, porque percentuais até de ocupação hospitalar que antes estavam zerados começam a apresentar aí crescimento. Patos de Minas, que vinha registrando pouquíssimos casos de Covid-19, começa aí a aumentar. Ontem tivemos mais casos, hoje também, então a gente tem que ficar atento aos cuidados necessários devidos nessa pandemia, mesmo que estejamos com números controlados, confortável com relação à disponibilidade de leitos, tanto na rede pública quanto na rede privada, isso não exime a necessidade de cuidados. Porque nós temos visto aí, o esperado era que percentuais ficassem zerados, a gente tem visto aumento de casos em Patos de Minas nesses últimos dias. Esperamos que seja pontualidade, que isso não continue a ocorrer, até mesmo porque a gente viu aí casos sendo registrados em escolas da cidade novamente. Pois é, e esse é um assunto que a gente traz aqui, Ludmila, porque a Escola Municipal Maria Inês Rubingi de Queiroz, que fica no bairro Ipanema, aqui em Patos de Minas, publicou o comunicado de suspensão das aulas para o turno da manhã na instituição de ensino. Essa medida ocorre após a constatação de contágio pelo coronavírus em 2 alunos, viu? A direção da escola disse que aguarda o posicionamento da Secretaria Municipal de Educação. Quanto à data de retorno aí dessas atividades presenciais, porque aí depende de uma questão de sanitização e outras situações que estão previstas no protocolo, né? Nas redes sociais, Ludmila, no entanto, do portal Patujá e da NTV, a gente tem inclusive as telas, muita gente reclamou da retomada das aulas, faltando aí 1 mês para terminar o ano, né? Falaram disso, mas também teve quem relativizou a situação, citando os bares e eventos com ocupação total. Muitos pais, inclusive, publicaram ali, escreveram ali nas nossas publicações do Patujá e da NTV, que não mandaram os filhos justamente pelo temor de que isso ocorresse. Então, Odair, a gente sabe que a volta às aulas é uma obrigatoriedade a partir de agora, mas temos exceções sim e não dá para relativizar a preocupação dos pais. Muitos se colocam reticentes a não voltar às aulas devido aí ao pouco tempo para o encerramento do ano letivo e também devido à preocupação. A gente sabe muito bem que a gente teve uma retomada de vacinação em Patos de Minas de adolescentes há pouco
pouco tempo. A gente teve um período grande de interrupção de vacina para esse público. A gente teve a vacinação aí de 14 anos, essa semana, domingo, segunda-feira, ao ponto que outras cidades da região já vacinaram, mas enfim, os pais continuam preocupados, primeira dose ofertada ainda, falta chegar ao grupo, né, de 12 anos no caso de Patos de Minas, falta ainda a proteção com a segunda dose. O Ministério da Saúde já autorizou a dose de reforço, a terceira dose para maiores de 18 anos, numa tentativa de evitar uma terceira onda da Covid-19. Então, a gente segue, sim, numa pandemia que mostra sinais de vigor, infelizmente, em países asiáticos, da Europa. Isso requer a atenção e valida a preocupação dos pais. A gente entende também que muitos ficam ali, tem que voltar porque fica incoerente liberar shows, festas, aglomerações e não a volta às aulas. Até porque a gente já teve especialistas aqui no NTV News dizendo que o ambiente escolar não é aquele onde vai ocorrer a maior propagação dos casos de Covid-19. Entretanto, é necessário que os cuidados sejam mantidos e sejam vigilantes. O que a gente percebe até nessa preocupação da escola, mas a prefeitura já tinha feito, Odair, também, no próprio publicação no Diário Oficial do município, quando da ocorrência de caso, que deverá ser feito pela própria escola, né? Volta aí uma semana e outras questões mais, até porque é necessário que haja esse afastamento para evitar a disseminação entre os estudantes, os professores, educadores. Então, não dá para ter essa demora na tomada de decisões. É preciso que a gente tenha excesso de zelo para evitar a ocorrência de mais casos. Pois é, a gente gira o assunto, mas ainda sobre saúde, Ludmila, a Prefeitura anunciou nesta quarta-feira, durante a entrevista coletiva, que os atendimentos de média complexidade que até então são realizados na UPA passarão a ser feitos na Santa Casa de Misericórdia já a partir da próxima semana. Um dos assuntos tratados durante a coletiva de imprensa foi o atendimento de ortopedia e sutura, antes feitos na UPA, Unidade de Pronto Atendimento de Patos de Minas, que passam agora a serem realizados também na Santa Casa de Misericórdia. De acordo com a secretária municipal de saúde, Ana Carolina Magalhães, a partir desta sexta-feira, casos de ortopedia, como traumas de média complexidade, passarão a ter porta de entrada na Santa Casa. E os demais, clínicos e dores crônicas, por exemplo, permanecem na UPA. O atendimento que é realizado de ortopedia e sutura na UPA, o atendimento municipal, ele vai ser realizado a partir de sexta na Santa Casa. Então, o paciente que teve um trauma, né, uma queda, torceu o pé jogando bola, ou cortou a mão com a faca em casa, essas coisas que já vão para a UPA com rotina, vão a partir de sexta-feira direto para a Santa Casa. E deve mudar o movimento, transferir cerca de 200 pacientes todos os dias lá para a Santa Casa. Isso vai representar mais conforto para quem vai para a Santa Casa, mais conforto para quem fica lá na UPA, na medida em que o movimento vai ser reduzido. Já em relação aos casos cirúrgicos, os primeiros atendimentos serão divididos entre a Santa Casa e a UPA, mas as cirurgias serão mantidas no hospital regional. E quanto aos médicos da ortopedia transferidos para a Santa Casa, a defasagem será reposta com clínico geral em plantão durante o dia e a noite na UPA. Lembrando que as cirurgias, elas são realizadas dentro do hospital regional. Isso nós não temos como mudar. Então, como nós não conseguimos mudar esse fluxo de imediato, nós vamos dividir para melhorar o conforto do paciente em ambas as partes. E com isso, com o paciente lá em uma ala ortopédica dentro da Santa Casa, a gente consegue trabalhar juntamente ao hospital regional para acelerar a cirurgia do paciente, onde ele vai fazer meio que o pré-operatório já dentro da Santa Casa. Também foi anunciado que a partir de dezembro a Santa Casa passará a realizar cirurgias eletivas. Um bloco cirúrgico provisório já foi montado para que até a conclusão das obras de ampliação, para atender aos pacientes, os procedimentos sejam realizados. No primeiro mês, devem ser realizadas 400 cirurgias.
Com isso, o município espera desafogar a demanda reprimida por atendimentos e procedimentos cirúrgicos em Patos de Minas. Dentro dessa organização, nós em dezembro já estamos fazendo esse atendimento em parceria. No primeiro atendimento operatório, com o cirurgião, e aí depois a gente encaminha essa demanda para a própria secretaria para retornar. No que nós sentamos, a seleção que foi de 400 cirurgias já selecionadas para o mês de dezembro, então nós já estamos com um quantitativo de pacientes já fazendo a consulta cirúrgica dentro da Santa Casa, e depois ele vai aí para a necessidade para o risco cirúrgico. Para início foram cirurgias de hérnia e de hemorroidas, que nós temos uma demanda aí de mais de 600 pacientes na fila de cada uma. Nós pegamos ali os nossos médicos supervisores, fizeram a prioridade, a quantidade média instalada da Santa Casa que a gente conseguiria de cirurgia, com uma margem de segurança, e nós chegamos nesse quantitativo de 400. Então já era uma demanda aí de anos, fila de espera de 2015, 2016, que os médicos reguladores colocaram, viram os que estavam mais graves, as prioridades, para serem selecionados esses 400 aí. Ô, Ludmila, o que a população espera com tudo isso é que essa imensa demanda que se abate sobre a UPA, principalmente, ou mais ainda, com o fechamento do São Lucas, é que essa demanda diminua para que os atendimentos possam ser realizados na Santa Casa Misericórdia e que, de fato, a Santa Casa possa atender para que a UPA cumpra o seu papel, desafogando e não ficando tão superlotada. Hoje a gente recebeu, inclusive, vídeos sobre isso, com falta de médico, com atendimento demorado. É tudo isso que a população espera, né? Obviamente. Até porque com o fechamento do HSL, foi um fechamento anunciado. O que se esperava é que imediatamente providências fossem tomadas para que o problema não se agravasse ainda mais. Se a gente tem filas desde 2015 e nesses praticamente 2 anos de pandemia a coisa piorou sobremaneira, com o fechamento do HSL, então, a situação ficou caótica, tanto que a gente percebe pelos números da própria Secretaria Municipal de Saúde com relação à fila de espera de cirurgia de emergência somente ortopédica. São mais de 130 pessoas esperando em Patos de Minas, um número cruel, dada a dor e a urgência para essas pessoas, que vira urgência, não mais uma emergência. E segundo aí a secretária, meio que o pré-operatório na Santa Casa. A gente espera que esse meio, de fato funcione, que de fato atenda a população e que sirva-se aí de especialistas para que não seja um remendo na saúde, que não seja um tapa-buraco quando se precisa, de fato, de uma solução o mais eficiente possível. É urgente essa questão da saúde. A gente não passa uma semana sem alguém bater aqui na porta do jornalismo da NTV, do Patujá, da nossa FM, de alguém pedindo socorro para que angarie dinheiro, para que agilize o atendimento pelo sistema público, porque está sofrendo e muito. Então, não minimizemos a dor do outro, por mais que sejam pessoas que estão esperando há muito tempo, mas a gente sabe que as pessoas estão, de fato, sofrendo na fila. E que essas soluções aí propostas também funcionem, pelo menos de cá a gente torce para isso. Mas a prefeitura tem que ter um esforço grandioso aí para que isso aconteça, porque está tudo ainda, de fato, aqui improvisado. Porque a gente sabe que a UPA virou um mini hospital, que a Santa Casa é cobrada pela população para que funcione cada vez mais, mas a gente sabe que há um rito burocrático, infelizmente, para que ela tenha plena capacidade, mas a gente vê aos poucos aí o esforço sendo validado com a ampliação nos atendimentos e que não seja meio, que seja o fim, que seja de fato um local que atenda em plenitude a comunidade que está carente. Muito bem. Em meio a esta coletiva, Ludmila, o prefeito Luiz Eduardo Falcão assinou o decreto que desobriga o uso de máscara para os ambientes abertos em Patos de Minas.
Na última semana, o prefeito de Patos de Minas, Luiz Eduardo Falcão, anunciou que estudava a possibilidade de o uso de máscaras em espaços públicos deixar de ser obrigatório. Primeiro, deixar claro que seria tornar opcional o uso de máscaras ao ar livre, né? Em locais fechados, permaneceria, por enquanto, a obrigatoriedade do uso de máscara. E o argumento é nenhuma pessoa internada em leito de UTI já há muitos dias, uma pessoa apenas em leito clínico, nenhuma morte há muitos dias, um caso por dia, 2, tem dias que até não tem nenhum caso, e 40 e poucas pessoas na cidade inteira apenas com a doença. A situação, no entanto, dividiu opiniões entre os patenses. Eu acho que não, porque agora que a Covid está praticamente indo embora, então se todo mundo ficar sem máscara, é possível que ela volte. Eu acho que ainda não, porque não está todo mundo 100% vacinado. Então acho que deveria manter por mais um tempo. Ainda não, né? Ainda está tendo muito caso de Covid, né? Não só aqui, mas fora também. Então eu acho que deveria pelo menos esperar tudo isso passar, para depois a gente começar a circular sem máscara. Já é o momento certo de tirar espaço aberto, né? Dentro de bares e clubes, assim, tem que usar máscara. Mas, por exemplo, andar na rua, para que máscara, né? Em alguns municípios e alguns estados, como São Paulo, já está acontecendo a retirada das máscaras. Desde que seja seguro e que, de fato, como está sendo a diminuição dos casos aqui em Patos de Minas, pode ser algo positivo. Nesta quarta-feira, durante coletiva de imprensa, o prefeito anunciou o decreto que desobriga o uso de máscaras em ambientes públicos e frisou no que se baseou a decisão. A ocupação de leitos clínicos e UTI está abaixo de 10% em Patos. Na verdade, a gente só tem 2 pacientes de Patos hoje internados, em leitos clínicos, inclusive, sem agravamento. A média diária de casos está baixíssima. Vocês sabem que a gente tem tido 2 casos, de repente 5, mas aí depois recua de novo. Isso há meses com os bares e restaurantes lotados, com as festas acontecendo, já há meses, e os casos estão caindo. A situação está super controlada. E considerando também que praticamente 90% da nossa população acima de 12 anos de idade está com o esquema vacinal completo, eu acho que não faz sentido continuar obrigando as pessoas a usar máscara em espaço aberto. E aí o que a gente espera é que todos nós tenhamos aí o bom senso de, mesmo sendo em ambiente aberto, Ludmila, que a gente entenda que é aberto, mas se tem mais pessoas perto de você, que você se proteja, né? No mínimo, cautela, como você frisou, bom senso, porque, como a gente até citou alguns exemplos aqui, não dá para a gente comparar um espaço aberto no seu bairro com pouco movimento, com o centro da cidade lotado, dia de sábado ou um outro qualquer. Então é preciso aí que a gente busque a melhor alternativa para que não provoquemos com essa atitude volta de mais casos, mais registros de Covid-19. O decreto está ali na tela e ele diz em um dos seus pontos, né, que isso, obviamente, falou só de espaços abertos, mas que a proteção facial continua obrigatória em ambientes fechados e nos transportes públicos, que é o mínimo, né, que as pessoas precisam se cuidar, porque aí você realmente tem uma dificuldade maior, uma vez que a gente tem aí nos transportes públicos uma superlotação, não é de agora, né? Há muito tempo que a gente tem essa dificuldade. De fato. Então, nos cuidemos, porque a nossa conduta é que vai ditar o que teremos daqui para frente. Vamos fazer uma parada rápida aqui do News. Em instante a gente volta com muito mais assuntos para você. O prefeito de Patos de Minas disse hoje que aguarda pelo relatório final da CPI da Copasa para tomar alguma providência sobre a companhia de saneamento. O prefeito Marcelo Moraes, de São Sebastião do Paraíso, região nordeste de Minas Gerais, rompeu o contrato com a Copasa. O abastecimento de água e esgotamento sanitário serão coordenados pelo município, que abriu o processo licitatório para contratar a empresa. O prefeito até se colocou à disposição da Prefeitura de Patos de Minas numa união de esforços por cobrança de melhorias. Se o prefeito de Patos de Minas quiser entrar em contato comigo também para a gente unir forças em relação a essa briga contra a Copasa, estou à disposição, e todos os prefeitos
que têm o mesmo problema. Eu acho que a gente também tem que se unir um pouquinho mais para poder combater essa ingerência da Copasa. Questionado da situação, o prefeito de Patos de Minas ressaltou que reconhece o desagrado com os serviços prestados pela companhia no município, mas disse que vai aguardar a entrega do relatório da CPI na Câmara Municipal para tomar uma decisão. Mas a situação realmente ela não é satisfatória, então as opções estão todas em aberto. Eu preciso ressaltar que a CPI da Copasa, lá na Câmara de Vereadores, ela não foi concluída ainda. Eu estou aguardando o relatório que está sendo finalizado lá pela comissão, e assim que chegar esse relatório, a gente deve convocar a imprensa, trazer a situação que vai ser adotada pelo município. A gente tem acompanhado atentamente a situação de São Sebastião do Paraíso, também de Andradas, todas as situações que têm acontecido de novidade, né? Tem uma mudança de entendimento também do Tribunal de Justiça, alguns julgados até no STJ também, o que nos dá segurança para, de repente, tomar algumas medidas mais drásticas em relação a uma situação que precisa ser resolvida. Ludmila, mas é uma situação que precisa ser avaliada, resolvida, e independente do que a CPI apurar, medidas precisam ser tomadas, né? Obviamente. Porque não dá mais. Não, a população de fato está saturada com todos esses problemas apresentados pela Copasa nos últimos meses, nos últimos anos. Há essa dúvida com relação ao cumprimento do contrato e, de fato, a CPI da Copasa está no rito final para a entrega desse resultado ao prefeito, que, no caso do Falcão, preferiu agir com mais cautela do que o prefeito de São Sebastião do Paraíso, que, depois de tentar diálogo, de empregar multas e não ter resposta eficiente da Copasa, preferiu então pelo rompimento do contrato. E agora realiza-se a encampação, quando a prefeitura então busca a empresas responsáveis para oferecer o serviço de abastecimento de água e de esgoto. Em Patos de Minas, o prefeito aguarda aí o relatório, já aplicou sanções pesadas à Copasa, mas por hora a gente percebe que a companhia vai recorrer e parece não se importar tanto com essas multas aí. Daí, de fato, vamos ver o que vai acontecer após a entrega desse relatório ao prefeito municipal. Então, a gente tem posicionamentos diferentes. O prefeito de São Sebastião, o Marcelo, fez um convite ao prefeito de Patos de Minas, que preferiu, por hora, ficar na dele e resolver posteriormente a situação do município. Pois é, ainda sobre política, e indo para o município vizinho, a comissão processante que apura denúncias contra o prefeito Auro José Pereira de Lagamar protocolou parecer final com resultado favorável pela cassação do gestor. A sessão de julgamento deverá acontecer na próxima semana. No dia 21 de setembro, os vereadores de Lagamar instauraram uma comissão processante para apurar denúncias contra o prefeito do município, Auro José Pereira. Uma das denúncias foi feita por uma eleitora de Lagamar, Janaína Mateus. Auro não teria respondido a nenhum documento oficial da Câmara, como prestação de contas, celebração de contrato e parcerias. A comissão processante foi instaurada e os vereadores escolhidos por sorteio. A partir daí, foram dados 90 dias para apresentarem o resultado da investigação. De acordo com o presidente da comissão processante, Giovanni Gonzaga da Silva, o relatório foi entregue na penúltima semana. Entretanto, durante a leitura, ele discordou de alguns pontos apresentados pelo relator e suspendeu a reunião sob pedido de vista do relatório. A gente veio para votar aquele relatório e tinha várias dúvidas. Aí eu suspendi a reunião por essas dúvidas, tirei uma cópia do relatório, levei embora, fui tirar todas as dúvidas, né? Após avaliar o relatório, o presidente protocolou o documento junto à Câmara nesta terça-feira e agendou uma nova reunião para a próxima semana. Na ocasião, os vereadores presentes deverão votar pela cassação ou pelo arquivamento do processo. O relatório é favorável pela cassação. Protocolei aqui na Câmara
a reunião para terça-feira que vem, por parte do relatório, é pela cassação. O relatório prevê cassação. Ludmila, como a gente já comentou aqui antes, a política em Lagamar continua com os bastidores bem movimentados, né? Sim, agora com um desfecho próximo com relação a um desses processos, né, apurados aí de denúncias realizadas, apuradas pela Câmara de Vereadores em Lagamar. Então, na semana que vem a gente tem esse primeiro desfecho, se eles vão ou não entender pela cassação do prefeito Auro com relação às denúncias realizadas pela Janaína Mateus. Lembrando que a Janaína Mateus é a mesma que também voltou atrás e disse que só fez essas denúncias porque teria recebido dinheiro do vice-prefeito. O vice-prefeito Isaac, ele tem um rompimento com o prefeito Auro. O prefeito Auro acabou optando por formar uma equipe de governo que antes eram pessoas adversárias. Logo no início houve esse afastamento do Isaac, que é o vice, e aí gerou toda uma confusão muito grande com relação à conduta. A Janaína Mateus entra aí como personagem que fez essas denúncias à Câmara, que acatou, instaurou a comissão processante, que entendeu que o prefeito deve ser cassado, mas só será validado quando houver esse parecer final de todos os pares dessa reunião que acontece aí na próxima semana. A política em Lagamar, quente como em outros municípios, não é diferente em Patos de Minas, em outras cidades da vizinhança também. Vereadores, a comunidade atenta com relação a todos os passos dados pelos gestores. Só mais um fato aí, a Janaína Mateus também é a personagem que fez uma denúncia contra o presidente do Legislativo de Lagamar, dizendo que ele havia feito aí quebra de decoro quando teria divulgado imagens da casa dela, de onde um homem saiu nu e o ex-marido estava correndo atrás dessa pessoa. Mas essa denúncia feita à Câmara Municipal foi votada, foi rejeitada pelos vereadores ali numa votação bem equilibrada. Então teremos 5-4, aí, né? 5-4. Exato. Teremos aí desdobramentos interessantes com relação à política lagamarense, e a NTV certamente estará atenta para trazer todos os detalhes para você. Que pena que são destaques políticos negativos para uma cidade tão acolhedora, de uma gente tão bacana que é Lagamar, né? Mas enfim, caminhamos e esperamos que dias melhores venham para a política lagamarense e para a patense também, que já tem aí os seus escândalos, principalmente no Legislativo, né? Então, a gente espera que esses destaques negativos se transformem aí para dias melhores, para as nossas comunidades políticas, para os nossos legislativos. Até porque Lagamar é uma cidade tão pequenininha, não deveria estar passando por isso, né, Ludmila? E o que a gente espera é que os gestores concentrem seus esforços, suas energias para promover o desenvolvimento dos municípios e não aí interrompa esse processo de busca para responder ou se livrar de algum processo. Que isso se resolva logo, porque a população merece e precisa desse gestor próximo, pronto para buscar as melhores medidas para a população. Uma vez que todos esses processos que a gente acompanha aí atrapalham o desenvolvimento desses municípios, atrapalha tudo do município. Ludmila, com essa a gente encerra então aqui a análise de hoje, amanhã a gente se encontra novamente. Sim, amanhã tem mais NTV News, 7 horas da noite, análise da notícia e, claro, a gente espera você. Boa noite e até amanhã. Até lá.